Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos os nossos internautas também com a paz do Senhor Jesus. É uma honra muito grande estar aqui na casa do Senhor, no altar do Senhor, trazendo esse estudo bíblico. É uma responsabilidade muito grande, mas creio que quem irá ministrar esse estudo é o nosso querido Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene, pela confiança em nós depositada. Quero agradecer aos copastores, a minha esposa e a toda a amada igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar que vamos fazer uma oração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, toma, Senhor, a direção dessa palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento seu para ministrar, para falar tudo aquilo que o Senhor quer com a tua igreja. Toda obra do mal, todo espírito contrário, todo cansaço, toda seta, vem por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos sobre os pés, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Capítulo 17.
Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ser lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores já velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não querias. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Buscando uma passagem bíblica para realizar esse estudo, para trazer esse estudo, o Espírito Santo me levou nessa passagem de João, que eu achei muito interessante, bastante atual para os nossos dias, uma passagem maravilhosa, que se nós pararmos para pensar e tentar visualizar esse quadro, nós iremos nos deparar com algo maravilhoso que aconteceu na época de Jesus. O evangelista João, ele poderia ter encerrado o seu livro no capítulo de número 20, com o testemunho dramático de Tomé. Capítulo 20 de João, versículo 31, aonde disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? João poderia muito bem ter encerrado o seu livro aqui, nesse ponto, com esse drástico testemunho de Tomé. Mas João queria falar alguma coisa a respeito do seu amigo Pedro, porque Pedro era seu amigo, andavam sempre juntos, pregavam juntos, trabalhavam sempre juntos, e eles eram realmente muito amigos. O capítulo de João, capítulo 21 do Evangelho de João, ele é dedicado basicamente ao apóstolo Pedro, companheiro de ministério, muito próximo de João, sempre andaram muito juntos. João não desejava terminar seu evangelho sem contar aos seus leitores que Pedro havia sido restaurado ao seu apostolado. E era interessante, ele sentia no seu coração o desejo e a necessidade de inserir no seu evangelho, sendo o último capítulo desse evangelho, esse quadro, essa situação, a restauração do apóstolo Pedro. Creio que João tinha mais de um objetivo em mente: contar aos seus leitores que devemos nos ensinar como devemos nos relacionar com Cristo ressurreto. Aqui nós aprenderemos uma lição maravilhosa de amor, de misericórdia do nosso Senhor. Um momento onde o nosso Senhor Jesus derramou do seu precioso amor sobre a vida dos seus apóstolos, dos seus queridos, dos que ele havia escolhido para levar a sua palavra, para dirigir o seu ministério que ele estava entregando em suas mãos. O Senhor em breve seria assunto aos céus, e os seus apóstolos dariam continuidade ao ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. O cenário das aparências após a ressurreição muda de Jerusalém agora para a Galileia. Jesus estava em Jerusalém, mas ele havia enviado os seus apóstolos para se encontrar com eles na Galileia, exatamente no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Pedro não suportava ficar inativo.
à vista de seu barco e das águas, seu amado mar, tudo aquilo que ele amava antes de Jesus ter lhe convidado para ser ganhador de almas, pescadores de homens, ele se encontrava num momento muito delicado da sua vida, talvez, muito triste. Ele estava muito magoado, muito chateado, desesperançado, talvez, porque ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. O seu mestre havia sido morto, mas ele sabia que também ele já havia sido ressurreto, já havia ressuscitado. Mas eles não estavam na presença do seu mestre. Pedro e os seus apóstolos andaram juntamente com Jesus por um período de aproximadamente 3 anos e meio junto com Jesus. Eles aprenderam a conviver com Jesus, a ver seus milagres, a ver tudo aquilo que o Senhor realizava, os mortos que foram ressuscitados, o mar que foi acalmado. Muitos milagres eles presenciaram junto com Jesus. E isso era muito confortante para eles. Isso era muito gostoso, estar na presença do Senhor Jesus, que realizava tantas obras maravilhosas e que amava as pessoas. Jesus curava, Jesus sarava, Jesus ressuscitava, Jesus acalmava o mar. Jesus expulsava demônios. E eles viveram esses 3 anos e meio aproximadamente junto com o mestre, vendo todas essas atitudes, todos esses acontecimentos que estavam acontecendo. E Pedro, talvez pela sua inquietação que ele estava sentindo nesse momento de tristeza, nós não sabemos definir. O comentarista dos livros aonde eu procurei saber as informações, não explica o que levou Pedro a tomar uma decisão onde ele falou: eu vou pescar. Porque ele estava na frente da praia, talvez ele estivesse vendo o seu barco amado de pesca, onde antes de conhecer Jesus, ele realizava as suas pescas, era o seu trabalho, o seu ganha-pão. O mar que ele amava tanto. Ele não satisfeito com a situação, talvez que ele estava vivendo, ele pega e fala para os seus companheiros, sim, porque havia mais 6 pessoas com ele. Havia mais 6 apóstolos junto com ele. E ele falou: eu vou pescar. E os 6, imediatamente, junto com eles, falaram: nós vamos também com você. Pedro, nós vemos aqui esse quadro que, se você conseguir ler a palavra do Senhor e se colocar dentro dessa situação, deve ser algo maravilhoso. Se você pudesse assistir um filme, talvez, estar dentro de uma situação dessa, eu me coloquei dentro desta palavra, dentro dessa mensagem. Eles eram pescadores profissionais, eles eram homens de pesca, eles eram homens treinados, sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam exatamente aonde encontrar os peixes à noite, eles sabiam para que lados lançarem as suas redes, eles sabiam o que fazer, a que horas fazer, de que forma fazer. Eles eram profissionais da pesca. Mas nessa noite eles trabalharam a noite toda, lançando as suas redes para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e não apanharam nem um peixe sequer. Eles estavam estressados, desgostosos, cansados, desanimados, o dia estava amanhecendo. E eles não pegaram um peixe sequer. Quando estavam retornando para a praia, logo de manhã, pois eles estavam a 200 côvados, parece-me que é 92 metros de distância, eles observam um homem de pé na praia. E esse homem grita para eles:
filhos, tendes algo de comer? E eles, com tristeza no seu coração, com abatimento, porque a frustração havia sido muito grande, eles falaram: não temos nada o que comer. Foi nesse momento que a posição do barco, ela se encontrava a mesma, ela permaneceu no mesmo lugar. O equipamento de pesca foi o mesmo, os instrumentos de pesca foi o mesmo, os homens eram os mesmos, com as mesmas habilidades, mas as redes estavam vazias, não haviam pegado nada. Quando esse homem que estava de pé ao lado da praia, perceberam que ele ali havia fumaça, havia feito um fogo, e ali com certeza ele estava assando peixe, algumas coisas, algo de comer. Ele dá uma ordem para eles, para Pedro, para os seus homens que estavam com ele: lançai a rede à direita. Mas eles falaram que eles haviam lançado as redes de todos os lados do barco, e eles não haviam pegado a noite toda. Eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam apanhado peixe nenhum. Mas foi nesse momento, eu imagino que sensação maravilhosa, aquele apóstolo a quem Jesus amava, ou ele amava mais a Jesus, João, reconheceu que era o Mestre Jesus. Aleluia. Imagine que coisa maravilhosa, você numa situação delicada de frustração, numa situação que você está angustiado, que você não consegue realizar os desejos, que você não consegue ver para a frente do seu nariz o que vai acontecer com você nos próximos passos. De repente você olha e você vê Jesus na tua frente. Aleluia. Você imagine a alegria desse apóstolo amado. Pedro, sem mais demoras, ficou atônito, vestiu as suas vestes, porque ele estava nu. Era costume dos pescadores, para ficarem mais livres, ficarem nus. Pedro cingiu-se com as suas vestes, mergulhou no mar e foi a nado, porque ele queria chegar mais rápido perto do Senhor Jesus, do Mestre amado. Os discípulos de Jesus, com certeza absoluta, eles iam ser lembrados de que aquele que garante o sucesso no trabalho cristão também é suficiente para suprir as suas necessidades. Sim, por quê? Sobre as ordens do Mestre, eles lançaram as suas redes do lado direito do barco. Vejam vocês que a obediência, a determinação do Senhor, ela é de suma importância para as nossas vidas. Jesus orientou e mandou que eles lançassem as suas redes do lado direito do barco. Não foi do lado esquerdo, não foi à frente, não foi atrás, do lado direito do barco. E para surpresa deles, eles apanharam 153 grandes peixes. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso seria lembrado para o resto da vida dos apóstolos. Isso foi maravilhoso para eles. Nós temos aqui também, nós podemos lançar um paralelo aqui com a rede que não se rompeu, e que aqueles que são evangelizados através do trabalho orientado por Cristo não se perderão. O significado da rede não se romper, porque na primeira pesca no mesmo mar, quem sabe no mesmo local, aonde Jesus havia chamado Pedro, quando ele estava trabalhando como pescador,
Jesus chamou Pedro para acompanhá-lo para ser ganhador de almas, pescador de homens. Ali Jesus havia feito um milagre na pesca também, onde eles apanharam uma quantidade enorme de peixes, mas as redes estavam se rompendo ao trazê-las para o mar, para a praia. As redes se rompiam devido à quantidade de peixes. Nós podemos ver aqui nesse segundo milagre que as redes não se romperam, apesar de 153 grandes peixes. Isso significa um paralelo aqui que todas as almas que o Senhor Jesus nos orientar para ganhar para Ele, que o Senhor Jesus estiver na nossa frente, nos dirigindo, nos guiando, nos mostrando como realizar o trabalho de evangelização, de ganhar almas para Jesus, nenhuma se perderá. Aleluia! Nenhuma se perderá. A rede não vai se romper. E isso marcou os discípulos. Aleluia! Nós podemos ver aqui que depois da ressurreição de Jesus, ele havia aparecido várias vezes a várias pessoas em diversos lugares. Aqui todos os seus apóstolos já haviam tido contato com o Senhor. Ele já havia, primeiramente, conversado com Maria Madalena, que foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. E aí Jesus, de tempos em tempos, porque ele ficou 40 dias depois que ressuscitou aqui na terra, antes de ser assunto aos céus. E ele aparecia aqui, reaparecia ali, acolá. E Jesus esteve com seus discípulos. Qual a finalidade disso? Jesus queria trazer os seus discípulos novamente para si. Jesus queria dar as orientações finais para os seus discípulos. Jesus queria preparar os seus discípulos para que eles dessem continuidade ao seu ministério assim que ele fosse assunto aos céus. Jesus estava dando as instruções finais aos seus discípulos, mas Jesus sabia que os seus discípulos ainda eram falhos e que precisariam ainda de tratamentos. E assim é que aconteceu. E aqui nesse capítulo do Evangelho de João, nós podemos ver aqui 3 retratos do cristão, cada um com sua respectiva responsabilidade. Todos nós somos pescadores de homens, devemos obedecer ao Senhor Jesus. Todos nós que já aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós temos que ser discípulos de Jesus e ganhadores de almas para Jesus. Aleluia! Se nós estivermos estagnados, se nós estivermos parados no tempo, nós não entendemos o plano de Jesus, o plano da salvação, o plano de redenção. E nós não estamos vendo a atuação do Senhor Jesus em nossas vidas. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho a obrigação, pelo menos, de ganhar a minha família para Jesus. Eu preciso me preparar para isso e eu preciso fazer isso. Até porque, eu creio que aconteceu com todos que estão aqui. Quando você aceitou Jesus, você ficou com muita vontade de falar desse Jesus para outras pessoas. Amém? Eu creio que foi assim, porque comigo foi assim. Jesus havia dado uma instrução a seus discípulos, deveriam ir para a Galiléia e esperar por Ele. O que explica porque estavam no mar da Galiléia. Eles foram para lá, para se esperar Jesus, para se encontrar com Ele, para depois o Senhor reuni-los e dar as instruções finais. João não disse por que Pedro decidiu ir pescar.
Alguns afirmam que João estava fazendo algo perfeitamente correto, legítimo, pois ele precisava trabalhar, ele precisava se sustentar, ele precisava pagar as suas contas. Ele não tinha mais Jesus perto dele. E aqui nós vemos que todas as vezes, todo o tempo que os discípulos ficaram próximos de Jesus, nunca tiveram necessidade de nada, nenhuma. Alimento, vestimenta, onde dormir. Jesus supria todas as necessidades deles. Amém? Glória a Deus. Enquanto andaram com Jesus, nunca havia lhe faltado nada. Aos outros, acredito que Pedro havia sido chamado para deixar essa vida que não havia mais nada o que fazer. Muitos achavam aqui que Pedro já não tinha mais nada que fazer. Ele tinha que parar, ele tinha que voltar para suas atividades profissionais, a atividade que ele exercia antes de ser chamado por Jesus. Mas Pedro, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, havia deixado esse trabalho de pescador de peixe para ganhar almas para o reino dos céus. Foram 3 anos andando e aprendendo com Jesus. Pedro sempre foi um homem impetuoso, um homem troncoso, um homem de uma cerviz dura, um homem difícil, um homem intragável, prepotente e talvez arrogante. Um homem que começou a crescer ao lado de Jesus. Ele começou a se sentir super importante ao lado do Senhor. Ele começou a se sentir que ele era o cara ao lado de Jesus. Há tanto que quando Jesus foi preso, ele desembaiou a sua espada e cortou a orelha daquele guarda do mar. Pela sua robustez, pela sua truculência. Ele disse para o mestre que nunca iria abandoná-lo. Ele disse para Jesus que nunca iria traí-lo. Ele disse que para Jesus que poderia acontecer o que fosse, ele estaria sempre com Jesus e que nunca o deixaria. Mas nos últimos dias de Jesus, aqui, quando Jesus foi preso, no dia em que Jesus foi preso, esse mesmo homem, arrogante e prepotente, esse mesmo homem, truculento, que dizia que era o tal, esse mesmo homem veio a negar Jesus por 3 vezes. Ele negou Jesus. Ele falou que não conhecia. Ele disse que nunca esteve com ele. Aleluia. Jesus, por isso Pedro decidiu ir pescar, voltar para a sua antiga profissão, porque tudo isso trouxe para ele uma sensação horrível de fracasso, de um fracassado, de uma pessoa que não conseguiu realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Ele decide ir pescar. Veja bem que Jesus havia instruído os seus discípulos para ir para a Galileia e não ir pescar. Jesus disse, vão e me esperem na Galileia. Jesus não disse para eles ir lá para a praia e pescar. Aprendemos aqui uma lição muito importante, que quando saímos do centro da vontade de Deus, vidas deixam de ser ganhas e salvas para o reino dos céus, e partem dessa vida perdidas para sempre. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Estão conseguindo entender? Amém? Todas as vezes que nós trabalhamos para Jesus, todas as vezes que nós estamos exercendo o ministério que Jesus confiou para nós, e todas as vezes que nós negligenciamos esse ministério, esse trabalho,
Todas as vezes que nós deixamos de fazer com amor, porque é amor, a obra do Senhor é amor, é amar. Todas as vezes que nós negligenciamos isso, nós estamos nos desviando e desviando quem está próximo de nós. Porque Pedro, tomando essa decisão de ir pescar, ele levou consigo mais 6. Você imagine nós, quando estamos desgostosos com a igreja, desgostosos com algum irmão, nós estamos entristecidos com o pastor, nós estamos entristecidos com algumas coisas, e nós falamos para um e falamos para outro, e nós saímos da igreja, quantas pessoas nós contaminamos? Nós temos que ter muito cuidado na obra do Senhor. É muito sério, é muito sério. Pedro tomando essa decisão, se ele estava errado, os outros também 6 estavam. É muito triste quando um cristão leva outros a se desviar. Precisamos estar atentos, precisamos fazer a obra do Senhor com muito amor. Amém? Custe o que custar, aconteça o que acontecer, o inimigo tenta nos parar, o inimigo tenta nos barrar, coloca setas no nosso ministério, coloca pessoas para desfazer o que nós pregamos e o que nós confiamos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, erga a sua cabeça e continue. Continue, porque é o Senhor que está cuidando de você. Não se preocupe, deixe o Senhor trabalhar contigo. O Senhor quer te mudar, quer te melhorar a cada dia. Ele tem algo diferente para você a cada dia. Você nunca vai ficar estagnado fazendo a obra do Senhor. Nunca vai virar rotina o seu trabalho. Não vai ficar cansativo não, porque cada dia é um dia. O Senhor vai enviar ovelhas, vai enviar pessoas para você estender a sua mão e cuidar deles e apacentar eles. Nós não sabemos se eles estavam certos ou errados em tomar essa decisão. Mas uma coisa sabemos, seus esforços foram em vão. Todas as vezes que nós saímos da linha que o Senhor determina que nós seguimos, todo o seu esforço vai ser em vão. Você vai cansar, se fadigar, entristecer, as pessoas vão te machucar, as pessoas vão querer te tirar o foco, vão querer te tirar do caminho. Os seus esforços serão em vão. Olhe para Jesus, olhe para o Salvador, olhe para Ele. Nós temos exemplo de Pedro, que quando ele andou com Jesus, e todas as vezes que ele tirou os olhos de Jesus, ele pagou um preço, ele não conseguia vencer. Um dos exemplos foi quando Jesus estava andando por sobre o mar, e Pedro falou, se for o Senhor, deixa-me ir ter contigo. E Jesus falou, vem, e ele foi. E ele começou a andar por cima do mar. Mas ele tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para as circunstâncias, e ele afundou. Amém? Todas as vezes que Pedro tirou os olhos do Mestre, ele pagou um preço caro. Foi triste para ele. E se foi com Pedro naquela época, assim será conosco. Os nossos olhos devem ser fixados em Jesus, o nosso Salvador. Nós devemos olhar para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o seu lado direito, nem para o seu lado esquerdo. Mantenha o seu foco em Jesus. E creia que Ele está lá na frente te esperando, estendendo os seus braços. Dê mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. E você vai ser recebido nos braços do Senhor Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe pelo que está acontecendo na igreja.
Cuide daquelas pessoas, cuide daquelas ovelhas que o Senhor confiou para você cuidar. Cuide delas. Trate elas bem. Limpe os seus carrapichos, os seus espinhos. Atenda, cuide, guarde. A vitória é certa. A alegria que teremos no final desta caminhada será maravilhosa. Eu sempre digo para minha esposa, eu estou indo para casa. Eu estou chegando em casa. E esses dias o Senhor falou comigo aqui nesse banco. Falou para mim, não erre seus passos. Você está chegando em casa. Não erre seus passos. Você está chegando em casa. Aleluia. Deus é bom e é maravilhoso, Ele nos avisa, Ele nos mostra tudo o que tem que ser feito. E a nossa missão é cuidar das suas ovelhas. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama as suas ovelhas, os seus cordeiros. Amém? Glória a Deus. Haviam trabalhado a noite toda sem pescar coisa alguma. Que decepção para Pedro, para eles. Talvez a impulsividade de Pedro estivesse se revelando novamente. Foi sincero, trabalhou com afinco, mas não obteve resultados, como acontece às vezes com alguns cristãos na obra do Senhor. Amém? Muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor. Muitas vezes nós nos cansamos. Muitas vezes nós temos vontade de ir embora e perguntamos para o Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor, de errado? Por que não prospera? Por que não sai do lugar? O que acontece? O Senhor nos deu uma responsabilidade, nós estamos jejuando, orando, nós estamos nos dedicando, fazendo com amor, muito amor, muito amor. Por que não vai? Muitos cristãos, muitos de nós acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mas seu trabalho é em vão, estão servindo a Deus sem a orientação e não podem esperar as bênçãos de Deus. Muitos de nós, muitos irmãos nossos, muitos amigos nossos, estão com vontade de fazer a obra do Senhor. Isso é louvável, isso é justo, isso é bom, isso é sadio. Mas, para você sair fazer a obra do Senhor, você tem que estar preparado. Amém? Você tem que estar instruído, você tem que estar treinado, você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Você tem que ter o discernimento do Espírito Santo atuando em sua vida, do Espírito Santo dizendo para você o que é certo, o que é errado, dizendo para você se você pode ir ou não pode ir. Você tem que ter o discernimento de quando uma ovelha vem pedir um conselho para você, o Espírito Santo fala para você o que falar para ela. Quando você coloca a mão numa ovelha que está pedindo oração, que está com um problema sério, o Espírito Santo tem que falar no seu ouvido o que você deve falar para ela. Você não pode falar aquilo que você quer. Isso é sinal de despreparo. O Senhor não abençoa nem você e nem essa ovelha. Precisamos estar preparados para fazermos a obra do Senhor. Precisamos receber treinamento. Precisamos estar com Jesus todos os dias. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo junto conosco. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala conosco, Ele fala no nosso ouvido. Nós não podemos sair abraçando uma pessoa e falar para ela aquilo que nós sentimos ou que é um conselho pessoal nosso. Precisamos ter muito cuidado na obra do Senhor. Em algumas ocasiões, depois de sua ressurreição, Jesus não foi reconhecido. E aqui também Jesus não foi reconhecido pelos seus discípulos na praia. Muitas vezes Jesus não foi reconhecido depois da sua ressurreição. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Muitas pessoas não o reconheceram. E os discípulos aqui na praia, mais uma vez, não haviam reconhecido ele.
Aleluia. Jesus, aqui ele fez uma pergunta para os seus discípulos que ainda estavam no mar. Tendes alguma coisa de comer? A resposta dos pescadores foi curta, talvez um pouco acanhada. Não, responderam eles. Era a hora de Jesus assumir o controle dessa situação. Aleluia. Exatamente como havia feito quando chamou Pedro para ser seu discípulo. Disse-lhe naquela ocasião aonde lançar as redes. E pegaram uma multidão de peixes que as redes estavam se rasgando. Eles obedeceram agora, na mesma situação, no mesmo mar, no mesmo lugar, sobre uma ordem do mestre, entendendo que era o mestre, e apanharam 153 grandes peixes. Aleluia! Aqui nós podemos ver que nós nunca estamos longe do sucesso. Quando permitimos que Jesus dê as ordens, e normalmente estamos mais perto do sucesso do que imaginamos. Quando Jesus tem o controle da nossa vida, é vitória garantida. Aleluia! Quando Jesus é o Senhor total da sua vida, não tem nada que dá errado, não tem como dar errado. A menos que seja uma aprovação dele. Mas se é Ele que dirige a sua vida, eu lembro que eu entreguei a chave da minha vida para Jesus, alguns anos atrás, e de lá para cá, a minha vida virou do avesso. Eu não consigo mais fazer o que eu quero. Eu planejo férias com a minha esposa, eu não consigo tirar quando eu planejo. Nós planejamos, olha, hoje nós vamos jantar lá no restaurante, comer um peixe, recebemos uma ligação, alguém pedindo socorro. Nós não conseguimos mais fazer o que nós desejamos. Por quê? Porque a nossa vida está entregue para Jesus. É Ele que comanda a nossa vida. É Ele que dirige a nossa vida. E eu quero contar aqui um exemplo bem rápido para vocês, que Jesus me cobrou aqui nesse banco. Que nós pegamos, foi a última férias, faz um ano, março do ano passado, nós fomos viajar de carro, fizemos 5.500 quilômetros de carro. E quando voltamos, Deus colocou a mão no meu ombro e me levou aonde nós tínhamos ido. E foi exatamente na cidade que eu nasci, que eu saí de lá com 6 anos de idade. E o Senhor me mostrou tal. E Ele perguntou para mim, e voltamos rápido, Ele perguntou para mim assim, sabe por que eu te levei lá? Eu falei, não, Senhor. Aí Ele falou, foi porque lá foi o maior tempo de sofrimento seu. Criança com 7 anos, fora de casa, dos pais, tal. Ele perguntou assim, faltou alguma coisa para você? Eu falei, não, Senhor. Ele falou, pois é, eu sempre estive com você. Quer dizer, nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe ainda. Jesus nos escolhe no ventre da nossa mãe ainda. Aleluia. Mas aí Ele falou para mim assim, mas sabe por que mais que eu te levei lá? Porque eu quero te mostrar que você ainda é arrogante, prepotente, orgulhoso e vaidoso. E eu quero te usar mais, mas você tem que mudar. Eu falei, Jesus. Eu perguntei para minha esposa, aonde que eu sou arrogante, prepotente e orgulhoso? Eu não me vi assim. Mas aí logo veio a resposta. Isso foi no mês de março. No mês de agosto, eu não conseguia ver aonde que eu era arrogante, prepotente e orgulhoso. O Senhor permitiu, lá na empresa que eu trabalho, um reboliço infernal lá, uma coisa gravíssima. Eu tenho 40 funcionários na minha responsabilidade e houve lá um desvio de pneus, existia uma quadrilha dos próprios funcionários. E eu passei por momentos muito difíceis, porque eu sou o gestor da empresa, eu sou o responsável pela empresa.
E tudo isso aconteceu debaixo do meu nariz e eu não vi isso, porque eu sou orgulhoso, prepotente e arrogante. Jesus me humilhou lá, eu passei por humilhação. Como explicar para o meu chefe que aconteceu tudo isso? Foi muito complicado, foi muito difícil. Mas aí eu entendi. Porque eu achei que a filial estava indo bem, uma das melhores filiais, a que mais vendia, a que mais vende, a que mais dá lucro, a que mais é agitada, a que mais realiza, a que mais bate meta, e eu estava me sentindo o Senhor disso tudo. Eu me sentia muito bem, e muitas vezes eu esquecia de dizer que era Jesus que estava na minha frente. Amém? Então, foi uma lição e o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite também. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Foi João quem primeiro reconheceu que era o Mestre Jesus, o homem que estava na praia. Por que foi João? Porque João era o apóstolo que mais tinha intimidade com o Senhor. É ele que teve a percepção mais apurada, recebeu mais rápido a revelação que era o Mestre. Todas as vezes que nós andamos com o Mestre, que nós temos intimidade com Deus, com o Espírito Santo, todas as vezes que nós somos íntimos deles, nós vamos reconhecê-los muito mais rápido. Nós vamos perceber que é o Espírito Santo que está falando. Não faça isso, não vai por aqui ou vai por ali. Nós estamos percebendo que é Jesus que está nos guiando, nos mostrando o caminho, falando conosco, olha, você está errado, mostrando o seu erro, te dando oportunidade, te bloqueando o caminho para você não cometer coisas erradas. É o amor que nos leva a reconhecer Jesus e a compartilhar com outros as boas novas. O amor que temos por Jesus é que faz isso. Com sua impetuosidade característica, Pedro visitou, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e mergulhou rápido, pois desejava chegar até Jesus. No Evangelho de Lucas, durante a primeira pescaria, o mesmo Pedro pediu ao Senhor para que se afastasse dele, pois era pecador. As redes começaram a se romper, mas aqui as redes se mantiveram intactas. Na primeira pescaria, onde Jesus chamou Pedro para ser pescador de almas, estava numa mesma situação, não apanhavam nada. Quando aconteceu o milagre, Pedro pediu para Jesus se afastar porque ele era pecador. Mas aqui não, Pedro correu para estar perto de Jesus. Talvez possamos ver nesses dois milagres de pesca uma ilustração de como o Senhor ajuda a pescar almas perdidas. Sem a orientação e a bênção, todos os nossos esforços são em vão. Precisamos a bênção do Senhor, precisamos a orientação do Senhor, precisamos respeitar as nossas autoridades espirituais, no caso aqui, pastor Lindomar, pastora Vilcelene, que são os nossos pastores espirituais. Eles recebem a direção de Deus do que fazer na igreja, de que forma dirigir, de que forma organizar, o que tem que ser feito, aonde fazer missões, e nós precisamos respeitá-los. Amém? Respeitando os nossos líderes espirituais, nós estamos respeitando a Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. Amém? Não se revolte com os nossos pastores quando são duros, pois eles precisam nos exortar quando nós erramos, sim. Amém? Eles são instrumentos de Deus para nos corrigir, para nos mostrar, para descer o cajado quanto necessário e até para quebrar a patinha de alguma ovelha quando necessário. Amém? Uma testemunha cristã, um obreiro, ele pega peixes mortos em seus pecados, mas quando são apanhados em seus pecados, Cristo lhe dá vida. Amém? Nós pescamos os peixes
Que nem ali aquele senhor que quando nós entramos aí veio drogado, pedir para orar, e a minha esposa veio pedir para orar, drogado, morto para Jesus. Jesus coloca essas pessoas e Ele dá vida para essas pessoas, amém? Quando nós ministramos para Ele. Essa cena toda deve ter trazido fortes lembranças à memória de Pedro. A primeira pescaria, talvez na ocasião em que Jesus alimentou os 5.000 com pão e peixe. Agora ali na praia, as brasas na areia, provavelmente lembraram do braseiro junto ao qual havia negado Jesus. Talvez todo esse quadro, toda essa situação que ele estava passando ali nessa praia, tivessem trazido à sua memória tudo aquilo que ele fez de errado lá atrás. Aqui nós vemos que é necessário, muitas vezes, nós olharmos para trás, aquilo que nós deixamos para trás. Pode ser que, olhando para trás, nós vamos perceber que nós temos que pedir perdão de alguma coisa que ficou e que está nos prendendo e que não nos deixa prosseguir. É importante nós olharmos para trás. Não olhar permanente, porque você pode errar o seu caminho na frente. Mas às vezes quando é bom parar um pouco e olhar, para ver o que Jesus já fez com você. Jesus demonstrou um grande amor por Pedro. Antes de tratar as suas necessidades espirituais, deu-lhe de comer, deu-lhe a oportunidade de se aquecer, de se secar e a desfrutar comunhão com Jesus e com eles aí. Aqui nós temos um bom exemplo para cuidar do povo de Deus. Sem dúvida, o espiritual é mais importante do que o físico, mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o espiritual. Amém? Muitas vezes, Jesus vai colocar pessoas na nossa frente, que elas necessitam de cura, de salvação, de uma palavra, de estender a nossa mão. A vida espiritual está um bagaço, está toda confusa. Mas essa pessoa muitas vezes está carente, está passando fome, necessitada. Nós precisamos cuidar de tudo isso. Nós precisamos ficar atentos a tudo aquilo que Jesus colocar à nossa frente. Todas as pessoas que Jesus colocar na sua frente, preste atenção que você tem algo para fazer com ela. Você tem uma palavra do Senhor para dizer para ela. Você tem um gesto de amor para falar para ela. Você tem um abraço que poderá libertá-la. Amém? Glória a Deus. As pessoas não se aproximam de nós por acaso. Quando nós trabalhamos para Jesus, quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, preste atenção em todo mundo que se aproxima de você. Amém? Glória a Deus. E tenha discernimento, porque o inimigo também pode mandar pessoas para te extorquir, para te explorar, mas o Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Só um exemplo disso, mais um exemplo. Eu estava andando um dia na Avenida Brasil, de carro, e parei num sinaleiro, e vinha um pedinte, pedindo para todo mundo. Eu falei: Senhor, se não for de ti, que ele não chegue no meu carro. Passou direto. Ele pediu para todos ao meu redor, mas de mim ele passou direto. Então Jesus te guarda, Ele te protege. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, vamos lá. Nos versículos 15, 16 e 17, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Vamos lá. 15, 16 e 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas.
Terceira vez, no capítulo 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Que é algo maravilhoso aqui. Aqui acontece alguma coisa maravilhosa na vida de Simão Pedro. Aqui, Jesus estava perguntando para ele se ele amava Jesus mais do que esses. Aqui Jesus estava perguntando com amor filéu, que é um amor sacrificial, é um amor de sacrifício. E Pedro estava respondendo com amor ágape, amor de um amigo para um amigo, amor de amigo para amigo. E Jesus perguntou 3 vezes, e a última vez, Jesus perguntou com amor ágape, e Pedro respondeu com amor ágape, de amigo para amigo. Nós precisamos ser amigos de Jesus. Nós precisamos amar a Jesus. Ele é nosso amigo, Ele é seu amigo. Ele não deseja o mal para você. Ele quer que você tenha sucesso na sua vida. Ele quer te abençoar. Ele deseja que você prospere. Ele deseja que você seja um ganhador de almas para Jesus e que você realize todos os teus sonhos. Amém? Glória a Deus. Pedro já havia confessado o seu pecado e sido perdoado. Sim, porque antes disso, Jesus já tinha saído de lado com Pedro e já tinha conversado com ele. E com certeza absoluta, Pedro já tinha confessado, pedido perdão, se arrependido, com certeza já tinha chorado no colo de Jesus. Aqui Pedro, ele estava sendo restaurado. Ele estava sendo devolvido a ele o apostolado e a liderança. Amém? Que ele havia perdido. Pedro foi maravilhoso. O Senhor estava restaurando a Pedro. A imagem muda então do pescador para o pastor. Pedro deveria ministrar tanto como evangelista pegando o peixe, quanto para pastor cuidando do rebanho do Senhor. Os pastores devem evangelizar e pastorear as pessoas que ganham para Jesus. Jesus deu 3 admoestações para Pedro. Estamos terminando. Apacentar os meus cordeiros, pastorear as minhas ovelhas e apacentar as minhas ovelhas. Tanto os cordeiros quanto as ovelhas mais velhas. Eu não sou tão velho assim. Precisam ser alimentadas e conduzidas. E esse é o trabalho do pastor espiritual. Ser pastor de um rebanho de Deus é uma responsabilidade assustadora. Não é fácil, não é brincadeira. O peso que está sobre os seus ombros é o peso de todos nós aqui. O pastor tem que nos guiar, ele tem que nos exortar, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que nos apacentar, ele tem que estar atento, porque o inimigo está querendo entrar dentro das igrejas e roubar as suas ovelhas. Amém? Nós sabemos que nos próximos dias haverá um evento de bruxaria, candomblé, umbanda, quimbanda, todas as bandas, não sei quais, aqui em Anápolis, 15 dias. Durante 15 dias vão estar aqui em Anápolis. É isso, né, Jéssica? E eles vêm para tentar destruir igrejas. E nós sabemos que a nossa igreja, a Regional Formosa, ela é muito visada por Satanás, porque aqui tem palavra, aqui tem vida com Deus, aqui tem homens de Deus que pagam um preço muito alto para manter a igreja do Senhor, para levar a palavra do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Então, nesses dias, eu queria convidá-los, vocês, a buscarem mais a presença do Senhor, a orarem com mais força, com mais dedicação, a se humilharem perante o Senhor, clamar ao Senhor: Senhor, cerca essa igreja com muros de fogo, não deixe o inimigo entrar, não deixe o inimigo ver. Então, os nossos pastores, pastor Lindomar, pastora Vilcelene, eles têm chorado pelos membros dessa igreja,
Muitas vezes eu vejo o nosso pastor, agora eu mudei o horário, mas eu via ele falando nome por nome de cada um de nós aqui e clamando a Deus pela nossa vida. Os nossos pastores são carentes das nossas orações. Eles necessitam das nossas orações. Eles precisam das nossas orações. Precisamos clamar ao Senhor pela sua vida. Há inimigos que desejam destruir o rebanho do Senhor, e o pastor deve estar sempre alerta. Por certo, o Espírito Santo prepara os que devem servir como pastores e coloca essas pessoas nas igrejas para serem os auxiliares dos nossos pastores. Nós precisamos estar atentos. Deus mostra para o pastor quem pode ajudá-lo, quem pode assessorá-lo, quem pode ser simples, pode ser na simplicidade, mas se for um homem de Deus, está apto para fazer a obra do Senhor junto com o pastor. Aleluia! Cada cristão, como pessoa, também deve ajudar a cuidar do rebanho. Esse é o nosso trabalho no reino dos céus. Você, eu, todos nós, devemos e temos a obrigação de ajudar a cuidar desse rebanho que o Senhor colocou aqui nesse aprisco. Nós somos responsáveis. Se nós vemos o nosso irmão cambaleando, passando por momentos difíceis, aonde perdeu a fé, aonde se enfraqueceu na fé, se nós temos condições e temos alguma intimidade com ele, devemos chegar, abraçá-lo, orar com ele e ajudá-lo, sim. É nossa obrigação ajudar o líder da igreja nesse trabalho. Pedro foi perdoado, foi curado, foi restaurado para entrar em Atos dos Apóstolos. Amém? E aqui eu quero deixar, se eu pudesse dar um título para essa ministração, sendo restaurados para ser avivados. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Nós estamos falando de avivamento há alguns tempos aqui. Escola Bíblica Dominical, campanha. Estamos falando nessa outra campanha que nós iniciamos agora. Nós vamos falar de avivamento. E nós podemos ver que aqui, avivamento, sempre nós estamos falando em arrependimento, 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 pedido de perdão, reconhecimento dos nossos erros. E aqui, junto com esses apóstolos, não foi diferente. Jesus promoveu toda essa situação, esses dias, esses 40 dias, onde ele andou, aparecendo para um e para outro, andou junto com eles, e aqui no mar da Galileia, ele promoveu toda essa situação para que os seus apóstolos pudessem ser restaurados, para que eles pudessem ser curados, para que eles pudessem ser transformados. Amém? Nós temos que passar por transformação, o nosso coração tem que ser transformado, o nosso coração não pode ser duro como ele está sendo. O nosso coração tem que ser quebrantado, nós temos que demonstrar amor. Amor, amar, 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 não prejudicar ninguém, não falar mal de ninguém, não puxar o tapete de ninguém. O Senhor quer nos preparar para o avivamento, assim como Ele preparou os seus discípulos, porque dessa ocasião, eles entraram para o livro de Atos, onde foram cheios do Espírito Santo, onde eles foram repletos da presença do Senhor, onde eles iniciaram o ministério depois de Jesus. Eles deram sequência à obra do Senhor Jesus, mas porque eles foram revestidos do Espírito Santo, porque eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles foram transformados, curados, eles permitiram que Jesus trabalhasse neles, tirassem os seus pecados, tirassem a sua angústia, consertassem eles, deixassem eles do jeito que Jesus queria. Por favor, grupo de louvor. Aleluia. Aqui nós vemos um Pedro, arrogante, prepotente, duro, difícil, um homem truculoso, um homem que queria cortar a cabeça de todo mundo, um homem que não aceitava desaforo, que não levava desaforo para casa. Depois que entrou em Atos,
ele foi totalmente transformado. Um homem amoroso, um coração transformado, uma vida transformada, uma vida diferente, ganhador de almas para Jesus, que só na sua primeira pregação, 3.000 almas aceitaram Jesus. Quem faz isso? Somente o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E nessa noite, o nosso clamor, a nossa petição ao Senhor Jesus, é que a igreja do Senhor Jesus possa entender esses atos, essa passagem pelo qual passaram os apóstolos, e que nós possamos nos posicionar diante do Senhor e deixar Ele nos moldar do jeito que Ele quer, fazer de nós o que Ele quiser. Não olhamos para as circunstâncias, vamos olhar para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Amanhecer, do nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
tua estrutura. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Sabe Deus, o que glória ao está Pai, glória ao fazendo. Filho, glória ao Espírito Santo. Mesmo que Deus seja Todo-Poderoso, difícil, aqui está a não tua igreja, pare, Senhor, Ele nessa está noite. vendo. Sim, Senhor, nós te Olhou adoramos. todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia, Senhor Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós não queremos largar as nossas redes, nós queremos continuar pescando almas para Jesus. Nós queremos, Senhor, fazer a tua obra, nós queremos nos dedicar, fazer com amor, fazer com toda a nossa vontade, com todas as nossas forças. Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Renova, Senhor, restaura, Senhor, enche eles com o teu Espírito Santo, Senhor, e que possamos sair daqui revestidos e guardados por Ti, Senhor. Que nós possamos sempre olhar para Ti, Senhor, que nós não venhamos a desviar o nosso olhar do Mestre. Deus Todo-Poderoso, nos abençoa, nos ajude, Senhor, a estender a mão para todas aquelas pessoas que o Senhor colocar ao nosso lado. Ajude a estarmos atentos. Oh, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós criticamos os trabalhos. Perdoa todas as vezes que nós criticamos os nossos irmãos. Perdoa, Senhor, que muitas vezes nós entristecemos o Teu Espírito Santo. Nós nos redimimos nessa noite. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Colocamos, sim, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Toda, Senhor, as Tuas mãos. Consagramos o nosso ministério a Ti. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada vida. Abençoa cada alma. Abençoa cada obreiro, cada obreira, Senhor. Que nós possamos sentir a necessidade de sermos renovados, restaurados, batizados com o Teu Espírito Santo, para que daí sim, Senhor, o Senhor envie o avivamento. E é isso que nós estamos buscando, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda-nos, Senhor. Abençoe o nosso pastor que está fazendo missões. Abençoa a pastora Vilcelene que aqui está. Abençoa a família, Senhor, dando graça, fortalecendo. Sim, Senhor, porque o trabalho é árduo, porque o trabalho é difícil. Sim, Senhor, porque o choro é muito, Senhor, mas o Senhor irá recompensá-los grandemente. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre as suas vidas. Guarda a Tua igreja, guarda a Tua casa, guarda o Teu rebanho, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos agora. Amém, Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Chegamos no final, não passei do horário, glória a Deus. Todos foram edificados, amém. Conseguiram entender o estudo, glória a Deus. Deixa o Senhor trabalhar contigo, deixa o Senhor fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Olhe só para Ele, se renda a Ele. Vai doer no começo, sim, vai doer muito, porque Ele vai te tirar muitas coisas, mas creia que será o melhor para você. Amém?